eu peço sangue, eu peço a redenção, eu me desligo disso em nome de Jesus. Então ore seriamente nesta hora. Eu sinto de orar nessa hora sobre isso, sabe? Porque muitas vezes nós estamos tão deformados pela religião. Tá aí um original que muitas vezes é quebrado, viu, gente? Esse original da nossa fé, né? O como a nossa forma de crer, que era lá do início, né? E que elas tendem só a se aperfeiçoar e crescer, mas muitas vezes ela é embotada pela religião, pelas leis, né? E não pelo relacionamento com Jesus, né? Então, o que vai remodelar a nossa fé, o que torna autêntica a nossa fé e que nos torna apropriados é exatamente a gente estar no relacionamento com Jesus, com a palavra, com Jesus, com Cristo. Amém, queridos? E não com o pode ou não pode, com a lei, sabe? Com os legalismos, mas com o verdadeiro relacionamento com Jesus. É isso que restaura em nós o nosso original. E quanto mais verdade nesse lugar, mais Deus pode nos trazer de volta. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa entrar nesse lugar, Pai, e restaurar o nosso original. Nós queremos, Deus, onde quebrou em nós, onde a nossa fé foi maculada, onde a nossa fé foi trincada, onde a nossa fé, Senhor Deus, foi manchada. Nós pedimos nessa hora que venha o Teu sangue. Nós pedimos agora que nós queremos, nós desejamos ser santificados nessa área. Nós desejamos ser remodelados nessa área. Nós desejamos, ó Deus, que o Senhor nos faça de novo, que o Senhor nos limpe e nos purifique, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós e nos abençoe. Amém, queridos? Eu deixei umas perguntas, né? Vou repassar com elas. Que o Senhor nos abençoe, sejam bem-vindos, né? Eu deixei umas perguntinhas que eu vou só resgatar elas aqui, né? Semana passada, né? Da nossa palavra da semana passada, que hoje é o 3º encontro, né? Semana que vem será o último dessa série, eu creio, né? Perguntas: quem você foi? Quem você era? Vocês pensaram sobre isso? Quem você foi? Quem você era? Quem você é? E aí, dentro do quem você é hoje, está mais perto do seu original ou mais longe? Né? Quais são seus gostos? Que cores te representam? Quando é que você se sente potente e valorizado, né? Então, quando a gente olha lá para trás, né? Pensando quem nós éramos, como você era lá no seu original, isso a gente vai começar nesse resgate da nossa história. Quem você foi? Quem você foi quando nasceu? Quem você foi quando criança? Né? Vamos olhar para isso. Pensem nessas perguntinhas aí, ok? E a gente vai estar pensando nelas enquanto a gente estuda. A gente medita na palavra, já começando, né, a nossa palavra de hoje, que é o resgate da nossa história. Vou até colocar elas aqui, para eu não perder de vista, né? Eu tô olhando de lado aqui porque eu tô no computador, tá, gente? Mas, ó, vamos lá. Hoje eu falei que a gente ia falar do resgate da nossa história, certo? Então vamos lá. O original, a gente tá falando da quebra do original. Todos comigo aí, gente? Todo mundo conectado, amém? O original, ele carrega a matéria, sabe? Pega em você. Você é uma matéria, né? Uma matéria-prima, né? Você é único, né? Você é único. E essa matéria-prima que Deus criou, né? Amém. Glória a Deus. Deus criou. Você é uma matéria-prima, uma prima. Essência, não sei se mais pura, mas lá no começo era pura, né? Agora, nessa estrada que nós vivemos com Jesus, nós estamos indo de volta a esse mesmo lugar, o jardim, né? A nossa essência, esse resgate da nossa essência. Quanto mais perto de Jesus, mais a nossa essência vai sendo restaurada. E muito, como a gente foi falando durante essas lives, muito se perde. A gente perde da gente, né? Da nossa essência, do mais puro, né?
Lembra que eu perguntei como é que você ria antes, hoje como você ri, né? Será que você hoje já está se contendo mais, né? E não pelo domínio próprio, mas para se controlar, né? Se conter ou negar mesmo o seu jeito de ser, a sua identidade, né? Então o original ele carrega a matéria. Todo original carrega uma matéria, né? Uma matéria própria, né? De onde tudo se origina, de onde tudo vem e por onde tudo pode ser formado. Olá, minhas queridas, e onde tudo pode ser formado. Então, para que a gente faça, por exemplo, para que eu possa escrever uma canção, tem que ter uma letra, né? Tem que ter uma melodia, isso é a matéria, né? Tem que ter inspiração. Então, a matéria, né, tá ali, eu preciso daquela matéria para daí aperfeiçoar essa matéria. Entende? Então, todo original carrega a matéria, uma matéria própria, né? Não existe, Deus não faz nada sem um material próprio, uma essência. O original carrega o primeiro, é o ponto de partida, é o não copiado, né? De caráter próprio, singular, único, a verdade, né? O original carrega tudo isso, gente. Só pode haver reprodução, cópia, se houver um original, né? Nós só existimos porque existe o primogênito entre todos os irmãos, que é Cristo. Hoje nascemos da carne e do sangue, existe o primeiro e existe os outros, os irmãos, né? Então, só pode, e para isso tem que ter a matéria bruta, a matéria-prima, a essência para que possa ser reproduzido, né? Então, o original, ele é cheio de autoridade, ele é cheio de poder, né? Ele é cheio de poder para reprodução, né? Por isso é tão importante que a gente resgate o nosso original. Nós não somos cópias, queridos. Nós não somos cópias, né? Todos nós somos originais. A questão é o quanto disso, né, foi maculado, foi deformado por uma dor, por um trauma, por uma história, por uma criação, por uma perda, né? O quanto do nosso original foi deformado. Então, o original, ele é cheio de autenticidade, né? Cheio de autoridade. Fala comigo. O original é cheio de autoridade. E é tanto, gente, que quando a gente tá lidando com pessoas, né? Quando uma conversa, ela é autêntica, ela é verdadeira, ela carrega um poder transformador. Quando uma conversa, ela é cheia de maquiagem, cheia de firula, né? O quanto essa conversa, ela não transforma, ela não traz, ela não carrega poder, ela é vazia. Em tudo tem o original, em tudo tem o autêntico, o que é próprio, o que é, né? O que é, sem porque é, simplesmente é. O original é cheio de autoridade. Então, e naturalmente essa autoridade, ela transborda. Jesus como homem, e esse é o nosso resgate, chegar nesse lugar do humano Jesus. Do humano Jesus que sentia, né, que doía, mas que também era santo, também era Deus, né? Nós temos dentro de nós Adão e temos Cristo, nós temos as duas naturezas, né? E hoje nós temos esse resgate, o segundo Adão veio para nos resgatar do pecado, né? E nos levar de volta à origem e ao original de cada um de nós, né? Como filhos de Deus. Quanto mais maduros, mais nós estamos nesse caminho, né, de resgate, mais parecidos com nós mesmos, lá da ideia de Deus, lá de Efésios, que a gente leu semana passada, Efésios 1 e Efésios capítulo 2 também, mais perto disso nós estamos. O Senhor nos chamou antes da fundação, nos fez antes da fundação para sermos santos, escolheu antes da fundação para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós fomos chamados para isso. Antes da fundação já tinha esse projeto sobre as nossas vidas. Isso é poderoso. Isso é poderoso. É essa essência, né, que a gente precisa entender e resgatar, porque no original tem poder, tem autoridade.
Amém? E aí, o pecado encobriu o nosso original. E até Jesus voltar, estamos sendo limpos. Olha só. Até Jesus voltar, o Senhor derramou sobre nós, sobre a igreja do Senhor, né? Dons e talentos, né? E os ministérios de ofício, para que fôssemos aperfeiçoados, os dons apostólico, profético, evangelístico, pastoral, de mestre, para que nós fôssemos aperfeiçoados, levados a esse original, né? Quanto mais maduros, mais nós entendemos isso, mais nós nos deixamos ser aperfeiçoados. E aonde nós estamos sendo aperfeiçoados, queridos? Em tudo, corpo, alma e espírito. O espírito precisa ser alimentado, para que o espírito alimentado ele possa ter a maior influência sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, né? Se o espírito não é alimentado, a maior influência da nossa vida é a alma e não o espírito. É por isso que a vida, a disciplina espiritual, a vida com Deus, ela é extremamente necessária. Porque se não andarmos no espírito, a nossa alma governa. E quando a nossa alma governa, nós estamos falando aqui de uma alma que é deformada, de uma alma onde o pecado infiltrou e quebrou o nosso original. Você não sabe como que você seria, pode até ter uma ideia como é que você seria dentro da sua personalidade, com a sua personalidade própria, o seu temperamento, o seu jeito de ser, como que você seria no seu original, né? Porque a gente sabe, a gente vê, por exemplo, numa reação, a gente percebe um pouco de nós. Diante de uma situação inusitada na nossa frente, onde a gente não tem uma defesa e nenhum preparo, ali aparece o nosso original, né? Porque a gente não está armado. Quando você se arma, se apronta, vem a performance. Então já a gente não sabe o que é original, né? Então, porque o original ele vem muito desse espontâneo, do que aparece, do que é, do que se manifesta espontaneamente, ok? Então, o pecado ele vem e encobre o nosso original. E até Jesus voltar, nós precisamos de uma vida de confissão. Fala comigo, uma vida de confissão. Para que a gente possa viver purificado, limpo, nosso coração seja limpo. Limpo das dores, das máculas, das ofensas, porque a ofensa deforma, né? Então, nós precisamos do sangue constantemente. Hoje você já perdoou alguém? Eu já. Olá, Soraya. Hoje você já perdoou alguém? Então, se a gente não viver uma vida de perdão, a gente não consegue tá no nosso modo mais puro, na nossa essência mais pura. Porque uma vida que não é uma vida de perdão, não é um estilo de vida de perdão, é uma vida que vive ressentida. Se eu vivo ressentido, o meu olhar para o outro é ressentido, o meu ouvir é ressentido, o meu falar é ressentido, percebe? E aí nisso não tem original, porque nós não somos, nós não viemos... Deixa eu pegar um papel em branco. Aqui, ó, esse papel em branco, né? Nós não viemos com ofensas nem máculas, né? Manchando o nosso original. Nós viemos puros em essência, né? E assim todos os dias a gente tem que estar pronto e livre para manifestar o Espírito, manifestar o nosso original, né? Descobrir o nosso original, ok? Então o sangue vem para nos purificar, por isso uma vida de confissão, né? Com Deus, né? É muito importante uma vida onde você... Porque a confissão fala de uma vida que entende a graça de Deus, entende o seu lugar de pecador e por isso depende de Deus para viver santo, para viver dentro da sua própria natureza. Quanto mais santa, mais pura e mais na sua essência. Amém, gente? Então, até Jesus voltar, estamos sendo limpos, purificados e aperfeiçoados no nosso modo de ver, pensar, ouvir, fazer, dar, receber, aprender,
sentir. Olha só, de todas as coisas que eu falei aqui, por exemplo, eu vou ressaltar uma aqui. Ó, como o nosso aprender pode estar sendo deformado, pode ter sido deformado do seu original. Porque o lugar de aprendizado é um lugar de humildade. Esse é o nosso original. No nosso original, gente, em Cristo, tá? Nós somos humildes. Com o pecado, no nosso original, nós somos o quê, queridos? Orgulhosos, né? Quanto mais perto de Jesus, mais do orgulho passamos para a humildade. Então, se aprender é um lugar de humilhação, um lugar onde eu estou me esvaziando e recebendo com abertura e honra, né? Então, nesse lugar eu consigo aprender, né? Esse é um lugar onde precisamos estar livres do orgulho. O aprendizado na sua origem, né, que o Senhor deixou, é algo genuíno, livre, né? E um lugar de honra, né? Onde a gente está ali desprovido mesmo, sabe? Entendendo o nosso lugar naquele momento. Em tudo a gente está aprendendo na vida. Em um momento eu estou ensinando, outro momento eu estou aprendendo. Você também, né? Então, o quanto o nosso aprender aí foi corrompido, né? Pelo pecado. O quanto o nosso aprender foi corrompido pelo orgulho. O orgulho ele deforma nosso original, né? Então, a gente precisa ser aperfeiçoado e ser purificado no nosso modo de aprender. E aí tá vestido do cordeiro, né? Para ser humilde, para receber livre com honra, certo? Senão ninguém aprende, né? Quando a gente não se coloca nesse lugar, a gente não aprende. Aquele que quer saber mais do que o professor, aquele que já chega cheio de resistências para o ensino, ele não recebe. Ele não ativa o melhor, né? Ele não recebe aquilo que está sendo comunicado, né? Então, porque tem aí a barreira do orgulho, certo? Então, até Jesus voltar, nós estamos sendo aperfeiçoados. Nosso modo de ver, pensar, ouvir, fazer, nosso modo de dar. Dar é uma área onde o nosso original foi deformado. Nosso dar é algo que... Só o dar seria uma live, tá? Porque a nossa forma de dar, de entregar, fala da forma de amar, né? Fala de se essa forma de amar está deformada ou não, né? Se esse dar é motivado por aprovação ou se esse dar é motivado pelo verdadeiro amor, né? Então, em tudo isso aí tem deformação. Então a gente precisa resgatar o nosso original, né? E até Jesus voltar, a gente precisa dessa vida de confissão, dessa vida de arrependimento, dessa vida no altar, né? Para que a gente possa aprender cada dia mais como que eu posso dar melhor, como que eu posso entregar isso de uma forma livre, né? Por amor e porque tenho e não para receber algo, né? Na forma de receber, tem gente que é ótimo em dar, mas é péssimo em receber, né? E porque na hora do receber, ele se sente inferiorizado, né? Até não ajuda, ele se sente inferiorizado. Então, ele não consegue ter abertura nesse receber, ou seja, tem uma deformação nessa área, né? No aprender, no sentir, o nosso sentir, então, que aí fala das emoções, né? É uma bagunça grande, né, gente? Onde nós precisamos ser restaurados nos nossos afetos, na nossa afeição, na nossa forma de lidar com emoções, né? Ok? Na nossa personalidade, temperamento, tudo precisa do sangue, da palavra e do Espírito Santo. Sangue, palavra e do Espírito Santo. Nós precisamos disso na jornada. Amém, gente? E aí vamos lá. João 8,32 diz o seguinte, no resgate da nossa história. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para a gente lidar com a nossa história, nós precisamos entender isso, fazer esse resgate, né? Olhar para a nossa história com a verdade. Muitas vezes nós não queremos olhar para a nossa história. E muitas vezes negamos a nossa história, negamos a nossa origem, negamos as nossas
figuras parentais, né? Porque olhar para isso, olhar para a dor, talvez, é olhar para algo que eu não quero ver, que eu não quero pertencer, que eu não quero fazer parte. O fato é que, querendo olhar ou não querendo olhar, você está enraizado nisso. Estamos enraizados nisso. É nossa origem, né? Então, o presente é resultado do passado. Hoje, o teu presente é resultado do passado. Agora, segura. Do passado resolvido ou não. Do passado resolvido ou não. Se ele for resolvido, vai se manifestar. Se não for resolvido, vai se manifestar no teu presente. Então, o presente que nós estamos vivendo é resultado de um passado, de uma história. Uma história vivida, bem ou não, resolvida ou não, mas manifestada no nosso presente. Então, o que do teu presente hoje você está vendo manifesto? É importante olhar para isso, para que, olhando para isso, eu possa ir lá atrás, e aí sim, pegar a minha história e olhar com carinho e respeito. Olhar a sua história, independente do que você tenha vivido nela, com carinho, respeito e honra. Olá, Lenca, né? Com carinho, respeito e honra. Olhar para essa história e validar, né? Então, o presente é resultado do passado, né? Do como vivemos, do que não fizemos, né? Das nossas omissões, das nossas escolhas, das nossas decisões. O presente é resultado disso, ok? Então, o futuro vem de um presente vivido, né? Como você está vivendo o seu presente hoje, determina o seu futuro. Não é o quanto eu estou pensando no meu futuro, mas é o quanto eu estou vivendo o meu presente com consciência. Ok? Um passado resolvido gera um futuro promissor. Por isso, né, terapia é maravilhoso, né, gente? Porque terapia é esse lugar onde a gente pode resolver as nossas questões passado com profissionalismo, com carinho, né? E com um olhar, né, personalizado para a sua história, né? Onde você pode cuidar disso de uma forma mais atenciosa, certo? Então, um passado resolvido gera um futuro promissor. Um passado negado, né, gera um futuro conturbado e infeliz. Um passado negado gera um futuro conturbado e infeliz. Então, como que eu posso olhar para a minha história e dizer, puxa, onde você nasceu? Pensa onde você nasceu, né? Quanto você está conectado com isso? Quanto você já se conectou com a história do seu nascimento? Eu lembro que incansáveis vezes meu pai contava, né? Isso aí, Carla. Meu pai contava a história do meu nascimento, do nascimento das minhas irmãs, os médicos, a parteira que fez o nosso nascimento. Nós nascemos no campo missionário. E o quanto eu gostava de ouvir essa história, porque essa história me reconecta com a minha essência, né? Com a essência dos meus pais, com a história deles, com o plantio deles, né? Que foi tão autêntico, tão desbravador, né? Então, o quanto... e mesmo sendo autêntico, desbravador, para mim, aventureiro, e tantas coisas que mostram a respeito dos meus pais, de paixão por Jesus e tudo mais, também foi difícil, foi escasso, cheio de escassez, de privações, de tantas dores, né, de tantas coisas que faltou, né? Mas, e a gente precisa olhar para essas duas coisas. No meu caso, eu tô contando um pouquinho disso, da minha origem, né? Eu olho para essa origem, eu vejo esse lado tão maravilhoso, eu vejo esse outro lado de muita penúria, de muita privação, de muita escassez, às vezes de desamparo no próprio campo, né? Porque a vida do missionário vocês conhecem um pouco como é. Então, a gente viveu esses dois lados. Isso faz parte da minha história. Né? Saber também lidar com a escassez, saber ser resiliente, aprender a passar pelo sofrimento e lidar com as emoções, né? E não negá-las. Então, pegar esse pacote e dizer, não é só esse aqui que é legal, tem esse outro que é difícil, mas esse difícil me faz crescer.
esse difícil também me pertence. E é nessa negação aí, pausou, deve ser seu celular, Lenca. Nessa negação aí é que tá o problema. Quando nós pegamos o lado bonitinho da nossa história, peraí, o lado bonitinho da nossa história, né? Isso é um porta-copo, tá, gente? O lado bonitinho da nossa história, e aí a gente gosta dele. Puxa, minha família é assim, a origem da minha família é assado, tão bonitinha, né? Casaram bonitinho, meus pais casaram bonitinho, graças a Deus eu tenho essa herança maravilhosa, né? Eu tenho muita coisa linda na minha origem, né? Que já veio carregada do evangelho, né? Agora, a gente olha para outra que a gente não gosta, né? E essa outra também, vê que é só uma coisa? A gente pega essa outra e a gente nega. Não existe. Não existe. Eu não gosto de ver violência na minha família. Eu não gosto de ver que na minha família era uma família de fofoqueiros. Eu não gosto de ver que na minha família, a minha família era disfuncional em alguns aspectos, assim assado. Então, só que isso aqui também é a sua história. Se você anula essa história, seu original tá quebrado, tá deformado. Isso aqui não existe. Está deformado. Pode estar assim, né? Ok, gente? Foco aqui, pessoal. Então, ok? Entenderam isso aqui? A gente gosta do bonito. Mas o bonito vem junto com o feio. E o feio faz esse todo ser funcional, tá? Esse todo acontecer, esse todo brilhar. Porque é esse lado aqui que é desafiante, tá? É esse lado daqui que extrai a melhor força de nós. É esse lado aqui, inclusive, que faz a gente querer ser diferente, querer crescer, querer melhor. Ok, gente? Ok? Então, eu não posso negar. Eu preciso aceitar a minha história. E olhar para a minha história, quando você olha para a sua história, por exemplo, se vocês pudessem começar a escrever um pouquinho sobre isso, né? Você critica? Né? Como é o teu olhar? Eu até acho que eu coloquei essas perguntinhas aqui. Como é o teu olhar para a tua história? Isso é um trabalho que eu quero fazer um dia, né, numa sala. Mas, enfim, vou adiantando aqui para vocês umas coisinhas. Como eu conto minha história? Né? Como você conta a sua história? Né? Como você narra a sua história? Ah, mas eu gosto disso, gente, porque eu escuto, né? É muito bom. Como você narra a sua história? Sabe? E é muito bom isso no autêntico, quando você vê ali a coisa no fenômeno. Eu sou fenomenologista, né? Na minha área é isso, né? A gente trabalha com fenômeno. Então, ele acontece no encontro, ele acontece na terapia, né? Então, não é nada premeditado, tem que vir assim, né? Então, é isso. Como é que você conta a sua história? Como você narra a sua história? Isso fala de como você olha pra você. Isso fala de como você... O que você faz com a tua origem, né? Você é aquela que pega a origem, despreza, joga fora. Você pega a sua origem, olha com carinho e respeito e começa a integrar o que é bom, honrar, né? E se você não fazia isso, comece a fazer. Porque você é resultado disso. Você querendo ou não querendo, você é resultado da sua origem. Por isso, olhar para a nossa história é muito importante, porque nós não vamos fugir da nossa história. Não adianta, você pode tentar fazer o que você quiser, mas a história está dentro do seu comportamento, está dentro do seu olhar, está dentro do seu modo de relacionar. Até as suas escolhas de casamento tem a ver com a sua origem. A escolha do parceiro, da parceira, tem a ver com a sua origem, né? Tudo tá conectado. Então, se você estiver negando a sua história, você está desconectado com você. Porque não tem como. Se eu nego a minha história, eu estou desconectado com a minha essência. E para você ser original, você tem que estar conectado com a tua história. Conectado é aceitar
amar, respeitar, honrar a sua história, ok? O que eu não conto, como eu conto, o que eu não conto, como tudo começou. Toda história tem um começo, um meio, um fim, né? Tem raízes, né? Eu era assim, eu vestia assim, eu fazia assim, né? Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que ensina, né? Eu ensino. Seja escrevendo, seja na sala, seja pregando, seja numa live. Eu ensino. Mas no meu original tinha ensino. No meu original, desde criança, eu montava salinhas. Ninguém me falou para montar. Eu fazia minhas salinhas com meus primos e amigos da rua. E eu pegava a salinha, fazia no formato de sala de aula. E eu era professora. E eu dava aula, eu dava nota, eu colocava os meninos de castigo, né? Entendeu? Disciplinava, né? Ou eu validava e dava um elogio para aquele que tinha ido bem, né? Então, desde criança, eu inventava, eu criava histórias ali também. E contava com um grupinho de crianças, eu pegava, contava, inventava história todos os dias. Pegava uma partezinha e contava uma parte. No outro dia eu ia lá e contava outra parte. Né? E ficava todos os dias contando até terminar a história toda, que eu criava a história, tá? Instintivamente também, né? Eu sempre tive esse lado muito forte, do criativo, né? Isso é muito da minha origem, né? E é muito vem dos meus pais, da minha origem, e algo também de essência que se manifestou, né? Ninguém falou, faça assim, faça assado, né? Eu ia e fazia, eu ia e criava, eu ia e no espontâneo fazia acontecer, né? Então, se hoje eu ensino, isso é muito do meu original, e do original aperfeiçoado, né? Do original olhado, né? Do original não negado, mas do original, não é para ficar igual, é para ficar melhor. Mas a matéria é a mesma, entende? A matéria tá ali, Deus pegou a mesma matéria e vamos aperfeiçoar a partir da matéria própria, não é uma cópia do que é genuíno. Estão pegando aí, gente? Está ajudando vocês? Amém? E aí, um outro texto que eu quero ler com vocês, é isso aí, Danúbia lembra, né, Danúbia? Do nosso, como é que eu fiz, meu Deus? Eu fiz um repente na aula de filosofia, quando eu fiz a administração. Danúbia da meu primeiro semestre de administração, né, Dan? E eu fiz um repente para uma aula de filosofia. Eu criei e a gente montou uma peça. Eu tirei 10, tá? Nosso grupo tirou 10. Nessa teatro, exatamente. Isso aí, Dan. Ainda bem que tem gente para testemunhar minha origem, né? E aí, eu tava falando aqui, 1 Tessalonicenses 5, 23, né? A gente fala João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, sem olhar para a nossa história, se a gente não ficar negando a nossa história, a gente não lida com a verdade. A gente está em engano. Então, se eu quero encobrir, né, minha história, seja a sua história de origem, seja a história no casamento, seja a história... Você não consegue viver. É mesmo, Aristóteles. É verdade, foi um repente sobre Aristóteles. Pensa bem, gente, nessa cabeça doidinha aqui. Enfim. A gente precisa olhar, porque a verdade, olá, Tereza, é o que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, quando eu estou conectado com a minha origem, lá com as minhas figuras parentais, meus avós, meus bisavós, onde eu nasci, o meu povo, a minha terra, a minha casa, o quanto eu estou conectada com isso, ou quanto eu estou alienado de tudo isso. Se você é alienado, você é uma pessoa desintegrada, fragmentada, uma pessoa que está faltando, e faltando porque está encobrindo e negando algo muito relevante na sua vida, que é a sua história. É preciso olhar para isso com verdade. Eu preciso descobrir a verdade. A verdade está na minha origem, né? Ok, gente? A verdade está na minha origem. Então, essa verdade, é o conhecimento dessa verdade que nos liberta. Mas enquanto a gente tem medo, quantos de nós aqui tem medo da verdade?
né? Tem gente que tem medo da verdade, conhecer o que está dentro, de conhecer, de ver um lado ruim se manifestar que você não tinha dado conta, que parece com o seu pai, ou parece com a sua mãe, parece com o seu avô, com o seu tio, sei lá, e isso te assusta. Mas isso precisa vir para fora, porque quando você vê, primeiro você vai ter compaixão. O primeiro sentimento que tem que existir é compaixão. Tá vendo? Minha mãe vive isso, viveu tudo isso, e eu tô fazendo parecido. O sentimento que tem que brotar em nós é de compaixão. Amém? Não de pena, compaixão. Ok? 1 Tessalonicenses 5, 23 diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, originais, né, inteiro, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, gente? A verdade é que não queremos encarar. Nós temos medo. O que é? Nós não queremos encarar as coisas como elas são. Por isso a performance, por isso a gente maquia as coisas, por isso a gente enfeita, né? Encobre, né? Então, a verdade é que não queremos encarar o que é, as coisas como elas são, porque dói. E dói mesmo. Dói mesmo. Muitas vezes encarar uma relação com o pai, uma relação como foi com a mãe, no meu caso com uma madrasta, né? Encarar isso dói, mexer nisso dói, né? Então, mas a gente precisa olhar o como eu fui tratada, como você foi tratado na sua infância, ou talvez na sua adolescência, ou quando foi bebê, e olhar para isso, muitas vezes olhar sem a crítica, mas olhar com carinho e respeito, né? Integrar isso como uma parte. Isso aí, Dan. Dan também agora é psicóloga, gente. Isso pode gerar despersonalização. Despersonaliza porque desintegra. Um ser que não está conectado com as suas origens é uma pessoa despersonalizada, né? Isso é um papo de psicólogo, tá? Mas é importante, né? Você está integrado na sua história, conectado com a sua verdade, entendendo essa verdade como aquilo que é meu próprio, né? E se você não tiver, você está fragmentado, vazio. Sabe aquela sensação de vazio, de faltando, mesmo tendo tudo? Está desconectado na sua origem. Está negando alguma questão que precisa ser cuidada, ok? E aí, gente, onde eu estava? A verdade é que não queremos encarar as coisas como elas são. Preciso olhar, porque dói, em frente com a dor, mas em frente com o Espírito Santo, em frente com a ajuda. O nosso original é carregado de verdades. O nosso original é carregado de verdades sobre quem somos e de onde viemos. Motivações, desejos, cobiças, medo, funcionamento, pensamentos, adoecimentos, tudo isso aí. Como que sua família adoece geralmente? É parecido, gente. É parecido. Isso tem a ver com origem, né? Como a sua família lida geralmente com as questões? É parecido. É origem. Como que ela lida com problemas? Parecido. Aí entra Cristo. Quando entra Cristo, a gente aprende a lidar melhor. Mas veja que as nossas raízes estão lá. Então, a nossa inclinação será lidar igual os nossos pais lidavam. Igual a gente aprendeu. Ok? E aí, vamos lá. Onde eu estava? Funcionamentos, pensamentos e semelhanças com os nossos, que eu acho que é um outro problema, né? Olhar quais são as semelhanças que eu tenho com os meus pais. Que semelhanças que eu tenho? Não só físicas, genéticas, mas de forma de pensar, de educar, do jeito de ser na vida, de resolver problemas. Essas semelhanças que a gente não quer ver. Muitas vezes a gente coloca uma venda e nega que nós somos muito parecidos, né? Nós somos muito parecidos, né? Se seu pai, sua mãe, você aprendeu por quem criou você, fazer de uma forma, provavelmente você tem um modelo aí dentro de você internalizado. E esse modelo é como você atua na vida. Ok, gente? Todo mundo pegando aí, tá bom?
Então, a verdade é que a gente não quer olhar para isso, não quer olhar para essas semelhanças, para as diferenças, o que é semelhante, o que é diferente, né? A gente quer negar, né? Então, a verdade traz um conhecimento de nós mesmos que nos assusta. E, na verdade, as pessoas fogem da terapia muitas vezes por isso. Porque encontrar a verdade é uma coisa dolorida. Pensando aqui na Samaritana, o que Jesus faz ali, aquele trabalho, né? Eu tenho até um post só sobre isso e também um curso que eu quero fazer, Terapia no Poço, que é exatamente o que Jesus faz ali com a Samaritana. Naquele diálogo, naquele set terapêutico, o Senhor trabalha com ela. Algo muito profundo, né? Naquela conversa, para resgatar a verdade da Samaritana. Resgatar a essência. Precisava uma conexão com a verdade. A verdade de quem ela é, das escolhas que ela fez, do porquê ela estava ali. Mas ela só podia entrar nesse lugar a partir de uma aceitação, de uma escuta de amor, de respeito que ela não tinha. Então, é a partir desse lugar que ela consegue se conectar, né, com a sua própria origem, né? E é interessante, sabe o que Jesus descobre ali? E sabe que essência manifesta ali da Samaritana? Uma adoradora. Porque Jesus diz, olha, ela pergunta onde se deve adorar e Jesus dá todo o mapa. E depois o Senhor diz assim, o Senhor está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? E nesse mesmo momento ele revela a identidade dele para ela. E o Senhor só revela dele na adoração, para um adorador, né? Então a essência dela se manifesta quando ela se conecta com a sua origem. E ela era uma adoradora que estava adorando homens, estava adorando o sonho de um casamento, estava com a sua adoração desvirtuada, mas ela era uma adoradora. O Senhor reconecta ela com a história, com a verdade, a partir da verdade, né? E dessa verdade é que vem a essência para fora. Amém, gente? Ok? Tô terminando. Se estamos desconectados com a nossa história, ficamos desintegrados, fragmentados e mancos a vida inteira. A vida inteira. Então, resgatar nossa história nos faz inteiros, pertencentes de nós, né? Pertencentes de nós. É muito importante, né? Isso aí, Dan. É muito importante que você se sinta pertencente, né? Que a gente pertença. Quando a gente pertence, gente, tem uma coisa muito linda no pertencimento, né? Esse senso de pertencimento. A responsabilidade de fazer as coisas dar certo, ser parte do todo, ser parte do que acontece e me responsabilizar pelo que acontece. Quando eu pertenço a mim mesmo, eu me responsabilizo pelo que me acontece, né? Então, ser pertencente nos tira desse lugar de orfandade para um lugar onde eu sou protagonista, eu me responsabilizo, eu vou atrás porque eu preciso fazer dar certo, porque eu faço parte. Eu pertenço. Ok? Todos temos uma história com início, meio e fim, com personagens. Então, quais os personagens principais da sua história? Vê aí, gente. Quais são os personagens principais da sua história? Toda história tem um início, como ela começou. Como a sua história começou. Isso é um exercício para a semana, né? Como a sua história começou. Toda história tem início, meio e fim, certo? Personagens, tem um tempo, sua história foi construída num tempo, certo? E aí, esse tempo até hoje, esse tempo existe, certo? Mas ela começou e se originou num tempo, de uma era, onde como que as coisas eram, como as coisas aconteciam, como o mundo era naquela época. Isso tudo faz parte da sua origem, isso tudo teve influência na forma como você foi educado, criado, né? Isso aí, Carla, né? E entendendo que quais são os personagens principais da minha história, quem realmente tem relevância nessa história que me fez acontecer, né? É isso aí, tá? Então,
Vamos lá. Personagem tem lugar. Você nasceu num lugar. Então, tua história tem início, tem fim, tem meio, tem personagens, tem tempo, tem um lugar. Esse lugar tem toda uma influência sobre a sua vida. Tá aí em você. Fato é, né? Se eu estou em contato com... Eu busco conexões, por exemplo, com a minha origem, minha terra natal, né? Que no caso é o Maranhão, né? Então, a partir da culinária eu me conecto, né? Muito com a minha terra. Uma forma de me conectar é a culinária, é a gastronomia, né? Outra coisa são os passeios, né? Eu acho que tudo que envolve água, envolve natureza, né? Isso me conecta à minha origem. Então isso é importante, isso faz parte do teu ser. O que te conecta, que te ajusta, porque o que nos conecta nos equilibra também, gente. Nos diz de quem somos e também nos equilibra, ok? Vamos lá, você tem um lugar, tua história tem um lugar, tem um cenário. Se você pensar o cenário que você nasceu, né? Como você nasceu, que tempo, né? Tudo isso tem uma conexão com quem você é hoje, né? Tem uma conexão com quem você é hoje. E aí você precisa saber como foi o seu. Você aceita ou nega, repele, né? Essa história. Pense sobre isso para essa semana, ok, gente? Para resgatarmos a nossa original, precisamos nos apropriar da nossa história e de quem somos nela. E aí, essa é outra pergunta. Quem é você na sua história? Né? Quem é você na sua história? Pensa nisso, porque... E ore a Deus também sobre isso. Quem é você na sua história? Toda história tem um personagem principal, tem um secundário, tem os figurantes, né? Tem aqueles que vão ter menor ou maior influência, né? Aqueles que são essenciais e fundamentais na sua história, que foram e que são, né? E que continuam. Então, pensa nessa história e pensa em você nela. Quem eu sou nessa história? Como eu me vejo hoje nessa... Eu não quero nada idealizado, tipo, eu sou... entendem, né, o que eu tô falando? Não quero a falinha bonitinha, não, que o pessoal gosta, não, sabe? O que vocês precisam pensar quem sou eu nessa história, né? De verdade, como é que eu me encaixo nessa família? Como é que como eu contribuo nessa família? Que lugar eu ocupo? Qual papel desempenho? Como sou vista? O que eu ouço de mim nesta família, nesta origem, da minha história, né? Olhar para isso também é descobrir quem você é, né? É descobrir sobre o seu original. Ok, gente? Tá bom por hoje? Vamos orar? Certo? E pensar sobre essas coisas, porque tem muitas, eu acho que muitas coisas aqui de perguntas, né? Onde a gente pode elaborar melhor, meditando, escrevendo, né? Sofrendo com essas falas, aprendi a identificar. Ok, que falas, Rose? Certo? Então, a gente precisa pegar esse conteúdo que eu tô falando aqui e ir para o devocional de verdade, sabe? E você olhar para essa história com respeito, carinho, com honra, né? Eu acho que é muito difícil honrar quando a gente foi ferido, machucado, quando a gente foi desprezado, né? As historinhas, né? Então a gente precisa olhar e se reconhecer. E isso aí precisa da verdade, viu, gente? A verdade. Olhar com a verdade. Por mais que doa, sabe? Fala, as historinhas geralmente religiosas, né? Lose. Certo. Então, por mais que doa, sabe? Entenda uma coisa, se você encarar com dor, essa dor é para gerar vida. Agora, a dor que gera morte é essa dor que eu nego. Vai doer do mesmo jeito não, de forma diferente.
vai doer, você vai sofrer as consequências no teu presente e você não vai estar resolvendo. Então, olhar para a nossa história é conectar com as nossas raízes, conectar com a nossa força, conectar com aquilo que é fraqueza, mas que é importante que eu conheça, né? Conectar com as imperfeições que existem na minha família, mas que também existem em mim. E quando eu conheço essa imperfeição, eu também posso dizer eu pertenço, né? Tenho semelhantes, mas a gente pode vencer, porque Cristo venceu, nós podemos, ok, gente? Mas sem negar, sem desprezar, sem repelir, tá? A gente repele, a gente pode repelir o que nos aconteceu, mas não a nossa história. Você pode repelir, por exemplo, sofrer um abuso, isso é terrível, né? Então aquilo é ruim, aquilo não é algo que eu queira ficar lembrando, mas é algo que você precisa entrar em contato para resolver, né? Ok? Então conecte-se com tudo que te aconteceu, olhe para você hoje e diga, eu sou resultado disso. Então quanto mais você estiver consciente dessa conexão, mais você vai estar no seu original, né? Então, e mais isso vai te fazer bem, porque, gente, a gente está bem quando a gente está vestido da gente. A gente está bem quando a gente está vestido da nossa própria pele. O seu original é o que há de melhor para você. É o que há de melhor para você. É onde a unção do Senhor desce, a graça do Senhor desce e flui. E flui como um rio, sem impedimento. É dentro desse original. Nós sabemos que esse original, eu estou falando desse resgate do original e a importância de olhar para a nossa história e para essa verdade, com verdade, porque sem isso não dá para a gente ser mudado, ser transformado, sabe? E viver o ideal de Deus que Ele sonhou para cada um de nós, né? Então, para que a nossa vida seja afetada, né, e transformada, precisa a gente olhar para esse original. Eu gosto, né? O que você gosta de você que é original? Alguém fala aí alguma coisa para mim. Se você já tem uma consciência, o que você gosta em você que ainda é do original, sabe? Que não foi maculado, que não foi, que não entrou outra matéria, que não é orgânica, entrou outra matéria aí própria, né? Ok, a Ariane chegou no final. Ô, irmã, força, eu sei que ela demorou hoje para chegar em casa. Então, o que ainda é bem original? Assim, você olha pra você, eu quero pelo menos 2 pessoas falando. Ah, eu reconheço que isso aqui é original em mim. Fala, eu não vou dar nenhuma dica. Sua risada, né, Rose? Uau, não foi manchada, glória a Deus. Não foi maculada. Outra pessoa, me diga. O que é? Riso largo. É o seu carro da Rose? Senso de humor, Tereza. Isso aí, senso de humor. É verdade, Tereza. E tu é bem autêntica mesmo nisso aí. Verdade. São coisas que... Isso não é bom? Quando a gente olha, a gente vê e a gente diz assim, caramba, que bacana isso. As palhaçadas raras. Dan é palhaça mesmo. E sabe, isso é bacana porque a gente vê, puxa, tantas outras coisas podem ter sido feridas, enfim, manchadas e até contidas, né? Mas, quando você olha para essas coisas que ficaram, né? Você não se sente bem? Como você se sente com isso? Né? Você olhar para isso, puxa, isso aqui é meu. Essa risada é minha, né? Esse jeito aqui de fazer é meu. Sou eu que faço. Não é bom, gente? Porque o original... E percebe que, por exemplo, falaram da risada, palhaçada. Isso não é um fluir? Não simplesmente não flui? Porque é seu. Não tem força, né? Agora, por exemplo, se você se colocar num outro momento e aí você vai executar alguma tarefa, mas vai tentar executar de uma forma que não é a sua própria. Tentar pegar um outro modelo e talvez vestir aquela armadura de Saul que eu falei semana passada, que não vai dar certo. E aí já é diferente, já não é original, já não tem força,
já não tem aquele poder e autoridade, né? E já não flui. Então, quanto mais a gente estiver perto do nosso original e deixar isso extravasar, entenda, gente, que Deus ele vai aperfeiçoando essas coisas em nós, né? Mas o nosso jeito de ser, Ele gosta, né? Ele gosta do seu jeito de ser. E talvez na infância você foi contido nisso, naquilo outro. E a gente vai aprendendo e a gente precisa mesmo de educação em muitas áreas, né? Mas o que é essência vai melhorando, não piorando, vai melhorando, né? E flui, ok? Então o original é cheio disso que eu falei no começo, de autoridade, de poder, carrega verdade, né? Vou terminar com essa fala do começo, tá? O original carrega a matéria. Tudo nasce da matéria. Teve que existir o barro, que o Senhor escolheu, o barro, para modelar, né? Tem que ter uma matéria, né? Então, por exemplo, a gente pensa assim na maquiagem, né? Eu posso me maquiar, mas eu não tenho como mudar o meu rosto, né, gente? Meu rosto é redondo, ó. Essa é a minha forma, minha matéria, né? Meu nariz é largo, né? Eu sou bochechuda, né? Isso não vai mudar, né? Eu posso aperfeiçoar, né, essa matéria, mas vai fluir da matéria, do próprio, do genuíno, do autêntico. Agora, percebe como é o diferente, gente? Quando a gente tenta, por exemplo, imagina eu querendo ser, sei lá, a Dan. A Danube é lindíssima, né, gente? Depois vocês clicam aí, a Dan é muito linda. Aliás, isso aqui só tem mulher linda, né? Mas a Dan sempre pareceu um modelo. Então, imagina eu querendo, né, ter um rosto fino, quadrado, e tentar maquiar e fazer uma coisa assim, diferente do que eu sou, da minha matéria, do que é orgânico. Percebe? Aí a deformidade, é o que não é algo fora da autenticidade. Ok, gente? Tá certo? Então o original ele carrega essa matéria. A matéria pode ser aperfeiçoada, que é o que Deus está fazendo conosco, né? Se a gente não se nega, né? A essência pura. Então, o original carrega isso, a matéria, a essência pura. Por exemplo, tem gente que é limão, né? Não é? Tem gente que é melancia, né? Que fruta você seria, né? Eu não tenho mais tempo aqui, mas pensa aí, que fruta você seria? E aí, é importante a gente saber que matéria você é, porque, por exemplo, a água fervente, né? Pro ovo, ela cozinha, pra batata, ela amolece. Endurece o ovo e a batata, ela amolece. Fala de matéria, né? São matérias distintas, diferentes, né? Arena é manga, né? Gente, eu não sei que fruta eu sou. Tem gente que é piqui. Tem gente que é piqui, né, Carla? Então é ok. A gente só quer ser o docinho, né? Olha só. Aí eu tava falando das matérias, né? Então, nós somos ovo ou batata. Quando vem a adversidade, o fogo, eu amoleço ou eu endureço? O ovo endurece com água quente. A batata amolece com água quente. São matérias diferentes, né? Mas dentro do mesmo sofrimento, elas vão reagir diferente. É a sua origem, sua essência, ok? Entenda o que você é, ok? Então, o original carrega a matéria, a essência pura, o primeiro, né? O ponto de partida, o que é não copiado, é de caráter próprio, singular, único, carregar a verdade. O original carregar a verdade. Então, por exemplo, todos os momentos que você tiver uma conversa, algo espontâneo, você tiver que reagir espontaneamente, aquilo é o que é. Não é aquilo que você ensaiou para falar, não é aquilo que você ensaiou que pensou para poder manifestar, mas aquilo que aparece, né? Aproveita esse momento para ter um feedback de você e pensar sobre si, ok? Único verdade. Então só pode haver reprodução se houver o original. E no original, porque o original carrega toda essa força, né? E todo esse poder. Por isso eu acho importante essa série de lives, para que a gente resgate
esse original, né? E a gente possa amadurecer, né? Ser aperfeiçoado e encarar o processo como um lindo caminho e não como um caminho penoso. Como um lindo caminho, uma linda jornada, né? Onde cada dia mais eu estou mais parecido com o que Deus sonhou para que eu fosse, né? Amém, queridos? Então vamos orar? Melancia, piqui, né? Ok? Vamos orar então? Senhor, coloca essa palavra na tua presença. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor está cuidando de nós, está tratando nosso caráter, nosso homem interior, nos reposicionando na nossa identidade e chamamos a evidência, a manifestação daquilo que somos para nós mesmos. Que essa verdade possa nos libertar, que o Senhor nesses dias possa trazer uma consciência de como realmente somos, o que realmente é nosso próprio, o que não é cópia, o que é original, o que o Senhor pode aperfeiçoar da nossa matéria, o que nós queremos nos entregar esse aperfeiçoamento. Faça isso em nós, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda a encarar as nossas verdades, em nome de Jesus. Amém? Isso, a próxima live vai ser terça-feira, 18 horas, terça que vem, tá bom, gente? Ok? E aí vocês pensem a fruta que vocês são, e a gente pode começar por isso, pelas frutas aí, que podem representar vocês, e o que a diversidade faz com ela, né? Cada um representa isso aí, ok? Vamos mais fundo aí, se vocês quiserem, né? Tá bom, meu povo? Beijo, beijo, pessoal. Fiquem com Deus, uma semana de paz, de vitória, e cada dia mais originais, por favor, gente. É tão bom lidar com gente original. Oh, coisa linda que eu amo, né? Beijo grande. Até a próxima.